Bom dia, irmãos. Quero saudá-los em nome do Senhor Jesus, mais uma vez, e dizer da nossa alegria, satisfação em poder participar desse encontro memorável dos Gideões Internacionais aqui em Cuiabá. Eu queria convidá-los a abrir a palavra de Deus na carta de Tiago, capítulo 2. E nós vamos ler do verso 14 até o verso 26 para a nossa hora bíblica. É uma passagem muito conhecida, onde Tiago fala da necessidade de obras ao lado da fé. Quando ele diz que a fé que não tem obras, ela é morta. O lema da convenção é que Jesus, vendo as multidões, teve grande compaixão. Ou seja, ele não ficou somente no olhar, e ele não ficou somente na compaixão, mas ele agiu com base naquilo que ele viu. Ele clamou ao Pai para que mandasse obreiros, e ele mesmo se ofereceu em prol daquela multidão que ele tanto amou. O cristianismo é conhecido por ser uma religião que exige coerência daqueles que se professam membros. Ou seja, o cristianismo não é apenas acreditar em um conjunto de doutrinas, dogmas e proposições teológicas, mas é viver de acordo com o que essas doutrinas e ensinamentos exigem. E a prática das boas obras é uma decorrência daquilo que nós afirmamos crer. Nós somos no Brasil hoje perto de 1/3 da população, em termos de evangélicos. 1/3 da população brasileira, perto disso, no último censo religioso do IBGE, declarou-se afiliada a alguma igreja evangélica. Entretanto, nós somos um dos países mais corruptos do mundo. Então, deve haver alguma defasagem aí entre aquilo que os evangélicos professam e aquilo que eles praticam. E o que eu queria nessa manhã era chamar a nossa atenção para essa necessidade de coerência e dizer que sem obras que demonstrem a fé, ninguém pode ter qualquer expectativa de que irá ser salvo dos seus pecados e entrar na vida eterna. E entre essas obras, é claro, está a disseminação da palavra de Deus e a entrega da palavra de Deus àqueles que têm necessidade. Ouçamos então Tiago 2, de 14 a 26. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Queira Deus aplicar essa palavra aos nossos corações. Vamos orar para que o bendito Espírito Santo nos ilumine na compreensão da mesma. Ó Deus querido,
envia teu Espírito Santo sobre nós nesta manhã, sendo ele espírito de iluminação, de compreensão, o nosso mestre consolador, para que possamos compreender o ensinamento da tua palavra, para que nós vejamos a necessidade de ornar e demonstrar a nossa fé através de obras que mostrem a genuinidade e a autenticidade das nossas convicções, especialmente no espalhar a tua palavra pelo mundo todo. Ouve a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Esse é um equívoco que Tiago está querendo corrigir nas igrejas às quais ele escreve. Essas igrejas são mencionadas no capítulo 1, verso 1, quando ele diz que escreve as 12 tribos que se encontram na dispersão e manda saudações. É uma referência que ele faz a judeus que haviam se convertido ao cristianismo e que moravam nas regiões do Império Romano, bem longe da Palestina. O Tiago aqui não é o Tiago apóstolo, o Tiago apóstolo havia morrido cedo. Esse Tiago aqui é o meio-irmão de Jesus, ele é mencionado junto com outros meio-irmãos de Jesus no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Marcos. Durante o ministério terreno de Jesus, ele a princípio não creu que seu irmão mais velho era o Messias, o Filho de Deus. Mas depois da morte de Jesus e da sua ressurreição, e da vinda do Espírito Santo em Pentecostes, nós encontramos Tiago convertido e inclusive como líder da igreja de Jerusalém, presidindo aquele concílio em Atos 15, que decidiu a respeito da entrada dos gentios na igreja. É esse Tiago, então, que escreve essa carta às igrejas dispersas pelo Império Romano, a um grupo específico delas, com o objetivo de corrigir com dois objetivos. Primeiro, encorajar aqueles irmãos em meio às grandes tribulações que eles estavam enfrentando. Tiago aqui vai falar de doença, vai falar de opressão dos patrões ricos, ele vai falar de perseguição. E o segundo objetivo era corrigir uma deficiência na fé daqueles irmãos. Aqueles irmãos a quem Tiago escreve, eles, de alguma forma, haviam chegado a pensar que para que uma pessoa fosse salva, bastava o assentimento intelectual, bastava que ela concordasse e declarasse publicamente a sua convicção de que havia apenas um Deus e que Jesus Cristo era o Salvador. E com isso eles estavam despreocupados de praticar obras ou de tomar determinadas atitudes e ações que não somente comprovassem essa fé, mas fosse uma expressão dela diante do mundo. E Tiago, então, sente que é preciso corrigir esse problema. A gente vê com muita clareza isso na carta. Logo no capítulo 1, Tiago diz para eles: meus irmãos, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Por quê? Porque pessoas que pensam assim, elas pensam que ser cristão consiste em acreditar numa série de dogmas, de doutrinas a respeito de Deus, de Cristo e do Espírito Santo, ir à igreja, escutar belos sermões, participar da vida religiosa, e isso não tem nenhum ou pouco impacto no seu dia a dia, na maneira como elas vivem, nas suas atitudes, decisões e escolhas. E é possível que essas pessoas que estavam pensando assim, elas tivessem interpretado de maneira equivocada a mensagem dos primeiros cristãos de que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. É isso que o apóstolo Paulo ensina nas suas cartas, é isso que Jesus ensinou, é isso que os primeiros cristãos pregavam, que nós somos recebidos gratuitamente por Deus, perdoados livremente dos nossos pecados, mediante a obra completa de Cristo Jesus. Esse é o Evangelho. É possível alguém chegar a uma conclusão errada disso aí, dizendo o seguinte: se a salvação é pela fé, é pela graça, então não é pelas obras. Então eu não preciso fazer nada, eu não preciso me envolver, eu não preciso me comprometer com a vida cristã, porque eu vou ser salvo pela minha fé e não por aquilo que eu sou, por aquilo que eu faço. Essa é uma conclusão errada,
porque, como o Tiago vai mostrar aqui, a fé que salva é uma fé que transforma, ela muda corações, ela muda atitudes, ela leva, inclina a pessoa a fazer a vontade de Deus, a se envolver com o reino de Deus, a se dar e renunciar a si própria, a tudo que tem, tomar a sua cruz e seguir a Jesus Cristo. Esse é o ponto de Tiago aqui. Ele, nessa passagem que nós lemos, ele primeiro declara o problema, do que é que ele vai tratar, que está no verso 14, na forma de uma pergunta retórica. Depois ele traz 4 argumentos para aqueles irmãos, para demonstrar o ponto dele, que fé que não é acompanhada e seguida de obras, ela é morta, ela não existe, ela é inoperante. Então, no verso 14, ele coloca na forma de uma pergunta retórica aquilo que ele quer discutir. Verso 14, meus irmãos, aí vem a pergunta: qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? O objetivo da fé em Cristo Jesus é nos salvar dos nossos pecados, porque vocês e eu somos pecadores, nós ofendemos a lei, ofendemos a santidade de Deus, ofendemos a justiça de Deus com nossas iniquidades e provocamos a ira de Deus sobre nós, e a sua justiça demanda que nós sejamos punidos, que nós sejamos condenados eternamente por termos ofendido Deus Santo. Essa é a situação em que nós nos encontramos. Deus mandou seu Filho Jesus Cristo levar sobre si a nossa culpa, pagar os nossos pecados, e o perdão que existe no seu sangue nos é oferecido mediante a fé. A fé é a mão aberta que se estende a Deus para receber gratuitamente o perdão. Ou seja, o alvo da fé é trazer até nós aquela salvação que nos foi preparada completamente no sacrifício de Cristo Jesus. A pergunta que Tiago está fazendo aqui é: se uma fé que não é acompanhada de obras, qual é o proveito dela? Essa fé pode salvar essa pessoa? Essa é a indagação dele, e essa indagação já deixa implícito que, da perspectiva de Tiago, do autor bíblico, portanto, inspirado da perspectiva de Deus, essa fé que recebe a salvação, ela não é uma fé isolada da atitude, do comportamento, ela é sempre seguida de obras, sempre seguida de obras. Por isso a pergunta: de que proveito, qual é o proveito de uma declaração? Você ir na frente da igreja, dizer que crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, creio em Jesus Cristo, seu Filho, que nasceu da Virgem Maria, recitar todo o credo apostólico, responder aquelas perguntas que todo mundo responde quando é admitido na igreja e vai ser batizado. Qual o proveito de você declarar sua fé diante da igreja, se você não tem obras que provam que essa sua fé é verdadeira? Por acaso essa sua declaração de fé pode salvar você? Eu disse que era uma pergunta retórica. Pergunta retórica é uma pergunta que a gente faz por fazer, mas a gente já sabe a resposta. A resposta de Tiago para essa pergunta é não. Essa fé não pode salvar a pessoa, porque ela não está acompanhada de obras, ela não é uma fé genuína. E aí ele apresenta os 4 argumentos. O primeiro está aqui do verso 15 até o verso 17. Tiago imagina uma situação que era muito provável naqueles tempos e que é também muito provável hoje. Um cristão se encontra com uma pessoa que está passando necessidade, está com fome e diz: oh, meu irmão, vá em paz, que Deus encha a sua barriga, né? Que as bênçãos do céu caiam sobre você, que você fique satisfeito, que você fique feliz, e você não mete a mão no bolso e tira 10 conto para comprar um sanduíche para aquela pessoa. A pergunta de Tiago é: essa tua declaração vale alguma coisa? Imagina também uma pessoa que está passando frio. É claro que essa ilustração aqui nenhum dos cuiabanos vai entender. Mas, né, imagine uma pessoa que está passando frio, e você se encontra com aquela pessoa que está passando frio, chega para ela e diz assim: oh, vá em paz, se aqueça, né? Que o sol da justiça brilhe sobre você, que o calor do Espírito Santo aqueça o seu corpo. Qual o proveito disso? Pergunta Tiago. Resposta: nenhum.
Se você não meter a mão no bolso, ir para a próxima loja, comprar uma roupa para ele ou trazer um cobertor de casa e ajudar aquela pessoa. Da mesma forma, a sua declaração, eu creio em Jesus Cristo, eu sou evangélico, eu creio na Bíblia, eu creio em Deus Pai, mas se não for seguido de obras que comprovem isso, é exatinho a mesma coisa, não vale nada, nada. Qual é o proveito? Ao que Tiago compara no verso 17, assim também, o também assim estabelece a comparação com aquelas duas outras situações, a fé aqui é a declaração de fé, se não tiver obras que a sustentem, comprove e autentique, por si só está morta. Eu sou pastor há 35 anos e uma das coisas que eu tenho que fazer como pastor, e não gosto muito, né? Eu acho que nenhum pastor gosta, é ir para velório. Especialmente se for de alguém que você conheceu em vida, e mais ainda de alguém que era amigo. Você vai lá no velório e está lá aquela pessoa, não é, que você conheceu antes, cheia de vida, de vigor, vitalidade, está lá com o seu melhor paletó, sua melhor gravata, bem vestido ou bem vestida. Geralmente nós preparamos os nossos mortos para a sepultura com a melhor roupa, às vezes até maquiagem, joias e alguma coisa assim. Está lá aquela pessoa muito bem vestida, o marido chega, chora, diz, eu vou sentir a tua falta. E as lágrimas caem pelos olhos, caem no rosto da mulher morta, ela não sente. A filhinha se abraça com ela, mamãe, eu vou sentir tua falta. Ela não ouve o choro da filha, ela está morta, ela não reage, ela não suspira, ela não abre os olhos, não dá nenhum sinal. Assim também é a fé que não tem obras. É um cadáver, por mais bonito que pareça. Você pode enfeitar a sua fé, fazê-la parecer bonita, mas é simplesmente um cadáver que está para ser sepultado se não tiver obras. Assim como o espírito, assim como o corpo sem espírito está morto, a fé que não é acompanhada de obras, ela está morta. É uma declaração apenas, por mais bonita que seja, ela não tem proveito nenhum diante de Deus. Segundo argumento, terceiro argumento de Tiago, aliás é o segundo, no verso 18, você só pode provar a sua fé através das suas obras. Aqui no verso 18, Tiago começa a usar um recurso de retórica que a gente chama de diatribe. Diatribe é uma discussão que você começa com um opositor imaginário para que os leitores ou os assistentes tenham uma clareza maior da discussão. Então, de repente, Tiago se vira para um desses judeus que acham que basta apenas fazer a declaração de fé em Jesus Cristo e que isso é suficiente, e Tiago diz assim para ele, verso 18, mas alguém, o alguém aqui é Tiago, alguém te dirá, tu tens fé, ou seja, tu dizes que tu tens fé, e eu, Tiago, tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Tiago aqui está fazendo um desafio para aquela pessoa, dizendo assim, tá bem, você está dizendo que você está salvo porque você crê, mas eu quero fazer um desafio, me mostre essa sua fé sem obras. Você consegue demonstrar? Como é que você vai provar que a sua fé é verdadeira? Ou seja, com isso o Tiago está dizendo que a fé que salva não é somente aquela, ela salva não é porque ela é ortodoxa somente, do tipo assim, ela crê nas coisas certas, que há um Deus, que esse Deus é triuno, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele encarnou, que Ele morreu pelos nossos pecados, que Ele ressuscitou ao terceiro dia e que Ele subiu aos céus. Então, Tiago diz, mostra que essa tua fé é verdadeira, mostra sem obras. Com isso, Tiago está dizendo que a única forma de você demonstrar de forma inequívoca que sua declaração de fé é genuína é através das suas obras.
É através da sua atitude, das suas escolhas, do seu compromisso. Ele deu 2 exemplos de ajudar o pobre e o necessitado aqui. E a resposta é, a pessoa não vai conseguir provar isso, porque tudo que ele vai dizer são palavras. Eu posso chegar lá fora, dar R$100 a uma pessoa, um homem, um sem-teto lá, e dizer, quero que você vá lá na frente no plenário dos Gideões e diga que você é crente em Jesus Cristo. Ele pega os 100, bota no bolso, vem aqui na frente e faz a maior declaração de fé e depois vai embora. Ele não é crente coisa nenhuma. Qualquer pessoa pode dizer o que quiser. Mostra-me essa tua fé sem obras. Não tem como. A única forma de demonstrar que a fé é verdadeira é através de obras. E Tiago em seguida diz, e eu te mostrarei a minha fé através das minhas obras. Não vamos entender Tiago mal, como Lutero a princípio entendeu. Quando Lutero traduziu o Novo Testamento do grego para o alemão, ele achou que Tiago estava contrário a Paulo. E ele colocou Tiago no final do Novo Testamento, na sua primeira edição em alemão. Até chegou a se referir à carta de Tiago como carta de palha. Depois ele entendeu que as obras, que a fé que Tiago condena, não é a mesma fé que Paulo recomenda. E que as obras que Paulo condena não são as mesmas obras que Tiago recomenda. Paulo está combatendo o legalismo e Tiago está combatendo o antinomianismo, ou seja, achar que só crer vai resolver seu problema entre você e Deus. A verdade é que as duas coisas andam juntas, absolutamente juntas. A fé que salva é um lado da mesma moeda, cujo outro lado é obras. As duas andam juntas, é um pacote só. Não tem como separar fé e obras no Novo Testamento. Tanto é que o próprio apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, que é a carta por excelência da reforma protestante, da doutrina da justificação pela fé, ele começa dizendo que Deus lhe deu o ministério de chamar os gentios à obediência. O que é que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a missão dele era pregar o evangelho aos gentios para que os gentios crescem em Jesus Cristo. Isso para Paulo é a mesma coisa de obedecer a Deus. E ele termina no capítulo 15 dizendo exatamente a mesma expressão. É como se a carta em Romanos estivesse entre parênteses, não é? Por essas duas expressões, a obediência pela fé. As duas coisas andam juntas. Você não pode separar. Terceiro argumento, verso 19. Ele ainda está no sistema de diatribe, não é? Discussão. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Os demônios sabem que só existe um Deus. Os demônios sabem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Disseram isso várias vezes durante o ministério terreno de Jesus. Quem não se recorda daquele episódio quando Jesus chega em Gadara e aqueles endemoniados vêm correndo até eles e Jesus expulsa os demônios e os demônios dizem a Jesus, que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Viestes atormentar-nos antes do tempo? Porque os demônios sabem que Jesus Cristo haverá de lançá-los no inferno, onde eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Ao contrário do que muitos evangélicos pensam, né? Que o diabo está no inferno com um tridente, né? Espetando lá os descrentes. Né? Isso é visão de Hollywood, gente. O diabo não está no inferno. O diabo não é o rei do inferno. O diabo ainda vai ser lançado no inferno. E ele sabe disso. Por isso que ele crê em Deus, ele sabe que Deus existe e ele treme de medo daquele dia da vinda do Senhor Jesus, quando ele será lançado para todo sempre no tormento eterno, como está no livro de Apocalipse. E nesse sentido, a fé do diabo é melhor do que a sua. O diabo é mais crente do que talvez você. Sabe por quê? Que você diz que crê em Deus, crê em tudo isso, e você vive uma vida errada e nem treme. Nem treme. Nem pensa no dia do juízo, nem se sente culpado. Me lembro uma vez, a gente, pastor, depois de uns anos, a gente aprende a detectar mentiroso.
né? A experiência no gabinete pastoral, a gente aprende a detectar uma mentira na hora. Aí, né, uma vez chegou uma senhora no gabinete e disse assim: pastor, fala com meu marido porque ele está me traindo. Minha irmã, isso é uma acusação muito séria. A senhora tem prova? Tenho não, pastor, mas isso é intuição de mulher. Pode saber. Ele está me traindo. Minha irmã, não, fale com ele. Posso dizer que a senhora autorizou eu falar com ele? Pode dizer. Convidei o cidadão para uma conversa. E confrontei, disse: olha, a sua senhora me disse, né, pediu para conversar com o senhor porque acha que o senhor está traindo ela. E o pastor? Pastor, eu sou fiel à minha mulher. Nunca traí minha mulher. Pastor, ela era assim desde o tempo da mocidade, quando namorava aqui na igreja. Ela não podia ver eu conversando com outras meninas, ter esses ataques de ciúme. Eu sempre fui fiel à minha esposa. E eu prestando atenção nos sinais de mentira, não é? O detector de mentira lá. O cara não piscou o olho, não tremeu a boca, não mexeu a mão, nada. Ele disse: isso aí não pode ser verdade. 2 meses depois, a esposa traz o celular dele, contendo todas as mensagens de texto trocado com a amante. E aí eu chamei o cidadão: oh, pastor, foi um erro e tal. Nem tremeu. Mentiroso, cara de pau, cara lisa, hipócrita. Não é? É disso aqui que Tiago está falando. Tu crês que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tem uma vantagem: eles tremem. E tem muita gente que se diz evangélico, que diz acreditar na palavra de Deus, se professa membro de uma igreja evangélica e que vive uma vida errada e nem treme diante da perspectiva de que um dia Deus vai trazer a juízo todas essas coisas, que essas coisas ocultas serão reveladas, como disse o Senhor Jesus: não há nada oculto que não venha a ser revelado. O hipócrita, quando pensa nisso, ele devia tremer, porque o juízo é certo. Você crê que Deus é um só? Não está fazendo nada mais do que sua obrigação. Mas além de crer nele, você devia temer e tremer diante dele, porque ele é o Deus que pode fazê-lo feliz para todo sempre ou eternamente infeliz no inferno por conta dos seus pecados. Último argumento de Tiago, de 20 a 23. Ele ainda está falando com o adversário, né? Aqui, do verso 20 a 25, desculpe, eu disse 23 a 25, Tiago, na verdade, traz 2 exemplos do Antigo Testamento para demonstrar o ponto dele. Ele está escrevendo para judeus que conheciam muito bem as escrituras da Antiga Aliança e estavam bastante familiarizados com essas 2 histórias que ele vai contar aqui. A primeira é a história de Abraão e a segunda é a história de Raabe. Tiago usa essas 2 histórias para provar o seu ponto, que tanto Abraão como Isaque foram salvos através das obras, através da sua obediência a Deus. E aqui eu quero que você perceba uma mudança no conceito de obras. Quando o Tiago começou a falar desse assunto, especialmente nos versos 15 e 16, obras parece significar dar pão a quem tem fome e cobertor a quem está com frio. Depois, no verso 18, quando ele fala, e 19, quando ele fala da coerência entre obras e fé, obras aqui parece ser mais obediência, andar de acordo com aquilo que Deus deseja que nós sejamos, coisa que os demônios não fazem. E a partir daqui, do verso 20 até o verso 25, obras significa você renunciar a quem você é e a tudo que você tem de mais precioso por amor a Deus. Ou seja, o conceito de obras no Novo Testamento é mais do que caridade, tipo o conceito espírita ou o conselho católico, de fazer caridade, dar esmola, ajudar quem é pobre. Não, obras no Novo Testamento inclui isso, mas vai mais além. Mais além. Obra é tudo aquilo que a gente faz em reação à graça de Deus que nos foi dada em Cristo Jesus. É a vida de gratidão que a gente vive aqui nesse mundo diante da obra completa e perfeita de Cristo, que nos resgatou dos nossos pecados e nos deu a vida eterna. Esse é o conceito de obras que nós temos aqui e que está ligado inseparavelmente à fé. Primeiro exemplo de Abraão, falando mais uma vez com aquele adversário imaginário. Estou no verso 20.
Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato? Tiago aqui já está xingando o cara, né? Você é um insensato se você está pensando que você vai ser salvo sem obras, não é? Você quer ficar certo? Vou lhe dar prova final, seu tolo. Vou lhe dar prova final de que você está errado, Tiago está dizendo aqui. Você quer saber de que a fé sem obras, ela é inoperante, ela não salva ninguém? Aí ele pergunta, mais uma pergunta, agora em torno da vida de Abraão. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé de Abraão se consumou e se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus. Conclusão: verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. O que é que Tiago está fazendo aqui? Ele está contando a história de Abraão. Gênesis 12, Deus aparece a Abraão em Ur dos Caldeus e diz: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as nações da terra. Abraão pegou suas coisas, botou tudo em cima do jumentinho, saiu de Ur dos Caldeus, veio para a terra prometida, peregrinou durante muitos anos, o tempo passava, ele ficava velho, Sara já era estéril. E ele então um dia questionou a Deus, está lá em Gênesis 15. Deus lhe apareceu e ratificou as promessas, dizendo: de ti sairá uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu. Aí Abraão perguntou: Senhor, como é que vai ser isso? Eu estou ficando velho, minha mulher, além de idosa, é estéril. E Deus disse: vem cá. Tirou Abraão da tenda e diz: olha as estrelas do céu. Devia ser uma noite bonita, estrelada lá no Oriente, né? Olha as estrelas do céu. Assim será a tua descendência. E o que é que diz lá Gênesis 15, verso 6? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Deus justificou Abraão, perdoou Abraão. Foi naquele momento que Abraão olhou para as estrelas e creu que a sua descendência seria tão numerosa e que Deus cumpriria as suas promessas e que dele viria o Salvador do mundo. Abraão creu nisso e ali ele foi justificado. Ele foi justificado da mesma forma que você e eu somos hoje. Abraão foi justificado pela fé no Messias que haveria de vir e que seria seu filho. Nós somos justificados pela fé no Messias que já veio e que era filho de Abraão. Mas é a mesma coisa, salvos pela fé. Gênesis 15, nasce o menino, Isaque. Deus manda circuncidar. Quando o menino está com uma certa idade, Gênesis 22, Deus aparece a Abraão e diz o quê? Abraão, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem tu amas, leva ao alto do monte Moriá e oferece em sacrifício para mim. Abraão acordou cedinho, preparou o jumento, colocou a lenha, pegou o cutelo, chamou Isaque e saiu para o monte Moriá. Subindo o monte, Isaque olhou ao redor e disse: pai, eu estou vendo aqui a lenha, estou vendo o cutelo, estou vendo o fogo, mas cadê o cordeiro? Resposta de Abraão: Deus proverá. Chegaram no alto do monte, preparou o altar, dispôs a lenha, amarrou o filho, colocou em cima, levantou o cutelo para matar seu filho. Deus disse: pode parar, agora eu sei que tu me temes, agora eu sei que tu de fato me amas e que farás toda a minha vontade. E apresentou então o cordeiro no lugar de Isaque. Abraão tinha crido em Deus no capítulo 12, ratificado no 15, mas ele foi comprovadamente, autenticadamente, declaradamente, publicamente confirmado como crente na hora em que ele obedeceu e entregou a Deus o que ele tinha de mais precioso. Nas palavras de Isaque: veja como a fé cooperava com as obras e pelas obras a fé se consumou. E a conclusão dele é 24. Veja como uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Obras aqui é você dar em obediência a Deus
tudo que Deus lhe pedir, mesmo que seja o mais precioso que você tenha, se você ainda não chegou nesse ponto, tá bom de fazer essa pergunta aqui: qual é o proveito da sua fé? O que é que você tem de mais precioso? Aquilo que você mais ama. Se você não está disposto, se você não ama a Deus mais do que qualquer outra coisa, a sua fé é inoperante. É isso que Tiago está dizendo aqui com o exemplo de Abraão. E ele termina citando um exemplo exatamente o oposto. Eu não posso pensar em duas personagens mais opostas do Antigo Testamento. Que é agora, primeiro ele citou Abrão, pai da fé, pai da nação judaica, amigo de Deus. E agora ele cita Raabe, uma cananita, mulher prostituta, dona de um bordel. E olha o que é que ele diz, ó, verso 25: de igual modo, da mesma forma que foi com Abraão, também foi com Raabe. Por que esses dois exemplos extremos? É para dizer que não tem exceção. O que vale para Abraão, vale para Raabe, vale para você, vale para mim, porque às vezes no fundo do coração a gente diz assim: Deus, tu sabes que eu acredito em ti, mas eu tenho esse pecado oculto, eu tenho esse relacionamento, tu sabes que eu tenho esse ídolo, eu gosto muito dessas coisas, tu vai ter misericórdia? Não. Não. O que vale para Abraão, vale para Raabe, e não há exceção. Qual foi o caso de Raabe? Verso 25. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Todos nós conhecemos essa história. Josué mandou 2 espias a Jericó, fortemente murada e preparada para a defesa, e eles foram onde geralmente se vai quando se quer informação, no Baixo Meretrício, né? Porque lá todos os homens passam por lá, pelo menos passava naquela época, né? Então eles foram lá no Baixo Meretrício, que era em cima da muralha. Por que a gente sabe que é em cima da muralha? Porque no final da história eles disseram o que a Raabe? Pendura um cordão de escarlate pela muralha, onde a gente conclui que a casa dela estava em cima da muralha. Era uma mulher então de posses, porque ali era um condomínio premium, não era todo mundo que morava no topo da muralha. Então Raabe provavelmente era uma mulher rica, cafetina, dona do bordel, e lá é que os espias vão pegar informações sobre a segurança da cidade. E se deparam com Raabe. E quando Raabe ouve a história dele, diz: eu creio nesse Deus de vocês. Eu creio, esse Deus de vocês é o único Deus verdadeiro. Eu já ouvi a história de como vocês destruíram os povos antes de nós no caminho para cá, e eu sei que Deus vai entregar essa cidade na mão de vocês. Eu creio no Deus de vocês. Aí toca a sirene, a polícia está chegando. Descobriram que tinha 2 espiões. Aí a polícia cerca. E aí está a hora de Raabe demonstrar se a declaração dela é verdadeira ou não. E é o que ela faz: eu vou esconder vocês com risco da minha própria vida, porque eu creio no Deus de vocês. Vem cá. E escondeu os vigias em cima, debaixo lá de umas palhas, e quando a polícia passou e foi embora, disse: olha, ali na muralha tem uma saída, vão lá de madrugada, vocês vão embora, e quando vocês tomarem essa cidade, lembra de mim. E os vizinhos disseram: você coloca o cordãozinho vermelho e nós vamos saber que é você e nós vamos lhe poupar. E de fato, quando derrubaram Jericó, Raabe foi poupada com sua família, e ela casou inclusive com um israelita e se tornou uma ascendente de quem? Jesus Cristo. Ela entrou na genealogia de Jesus Cristo. O que é que salvou Raabe, de acordo aqui com o verso 25? Não foi justificada por obras a meretriz Raabe. E o que é que adiantava ter dito aos espias: eu creio no Deus de vocês, eu creio que esse Deus vai dar as promessas, que Ele é poderoso, que Ele cumpre, que Ele faz todas as coisas, que Ele dá a vitória, né? Prova isso, Raabe. Eu vou provar arriscando a minha vida, escondendo vocês e mandando vocês por outro caminho salvo. Fé sem obras é morta.
É a conclusão de Tiago no verso 26. Assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Meus irmãos, qual foi meu objetivo nessa manhã? É lembrar a todos nós o centro da fé evangélica que nós professamos. Ou seja, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele veio a esse mundo amando do Pai, morrer na cruz por pecadores, que ressuscitou ao terceiro dia triunfante, que venceu a morte, que está sentado à direita de Deus Pai, que intercede por nós, que mandou o seu Espírito, nos deu a ordem de evangelizar o mundo todo, que é isso que os gideões fazem. A pergunta é, o que é que adianta tudo isso se não for acompanhado de obras, demonstrações práticas, escolhas, renúncia e entrega, que comprovam que de fato nós somos servos do Altíssimo? E a minha palavra devocional nessa manhã é para que nós examinemos a nossa vida à luz daquela pergunta. Nós somos uma grande multidão nesse país. Que diferença nós estamos fazendo? Começa em casa, começa no seu negócio, começa na sua empresa, no seu casamento, nos seus relacionamentos, a viver de acordo com esse evangelho, a praticar obras que demonstrem a sua fé, porque sem elas, o seu testemunho, tudo que você faz em termos missionários não vão dizer nada. O pessoal vai dizer, olha, ele está lá entregando Bíblia, mas eu sei como ele é na empresa. Ele está lá distribuindo Bíblia em tal lugar, mas eu sei como é que ele trata a mulher dele. Eu sei como é que ele trata os empregados dele. Sem obras, o que a gente faz é vazio. Queira, pois, Deus, queridos, nos despertar e usar essa palavra em nossos corações, para nos quebrantar diante dEle e dizer, Senhor, nós queremos que o nosso trabalho, ele seja confirmado e ornado por vidas que mostram que isso que nós estamos fazendo é resultado daquilo que nós cremos de todo coração. Oremos. Aplica, Pai, essa palavra em nossos corações. Pedimos perdão quando temos sido incoerentes, inconsistentes. Dá-nos aquelas boas obras de amor e compaixão para com o nosso próximo, que começa dando pão, até o pão da vida, a Bíblia, na mão dessas pessoas. Usa-nos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos.